pessoal! Como vocês estão? Como tá indo a semana de vocês, né? Já no finalzinho da semana. Hoje eu vim falar de uma lei que eu coloco a responsabilidade nela, né? Eu acredito que foi por conta dela que eu fui promovida. Então, se você quer também saber como ser promovido no seu trabalho, coloque essa lei em uso, né? Pratique essa lei. E que lei tão importante é essa, né? Que me ajudou a ser promovida, que me ajudou a melhorar o cargo no meu trabalho, né? Essa é a lei. Essa lei ela foi descrita por Napoleão Hill, né? Está no livro dele do manuscrito original. E essa lei é a lei da gente fazer mais do que é pago para fazer. Como assim, né? Fazer mais do que é pago para fazer. É isso mesmo. É a gente fazer além daquilo que a gente é pago para fazer. Né? A gente fazer além daquilo que a gente foi programado para fazer, né? Foi contratado para fazer. Vou contar como essa lei aconteceu para mim, né? Como que eu coloquei ela em prática. E para poder você ter uma noção do que eu estou falando, e depois eu falo sobre os princípios, né? Por que essa lei funciona, que o autor ele cita no livro dele. Então, eu sou empregada pública, né? Então, eu tenho lá o meu cargo. Na época, eu estava num cargo inferior ao que eu estou hoje. E qual era o problema? Como eu já conhecia bastante o trabalho, já tinha bastante prática, bastante treino, eu conseguia terminar meu trabalho antes do meu horário, né? Previsto. Eu trabalho 6 horas e eu conseguia terminar meu trabalho menos que isso. Então, o que era a prática? Normalmente a gente vai lá, vai olhar um jornal, vai ver alguma coisa, né? As notícias e tal. Então, essa era a minha prática normal, né? Quando eu terminava o trabalho um pouquinho antes. O que aconteceu? Eu já tinha participado por vários processos seletivos no meu trabalho, mas nunca tinha conseguido ser promovida, né? Então, eu passei a me questionar por que eu não estava conseguindo ser promovida, né? O que é que estava me impedindo? Então, fui atrás de fazer uma limpeza, fui atrás de trabalhar minhas crenças. E aí, eu cheguei nessa questão, que não conhecia ainda a lei, né? Não conhecia ela com esse nome, mas numa palestra, né? Numa aula do Bruno Gimenez, ele falou que o nosso gerente era o universo, que a gente não trabalhava para nossa empresa, a gente não trabalhava para o nosso patrão, a gente não trabalha para o nosso chefe, né? Então, que a gente fizesse tudo para o universo tá lá anotando, né? Como que tá saindo. Então, o que aconteceu? Eu coloquei isso em prática, né? Levei isso muito a sério. E o que eu passei a fazer? No meu tempo livre, vamos dizer assim, eu terminava o trabalho um pouquinho antes, eu ia fazer um curso que ia agregar no meu trabalho, ou então eu ia procurar uma forma de melhorar ainda mais o meu trabalho, né? A gente fazendo algumas planilhas, algumas coisas no Excel que desse para melhorar o nosso serviço, agilizar o nosso serviço. E com isso eu comecei a fazer. Quando teve o processo seletivo, eu fui aprovada, né? E logo depois também eu fui chamada para um lugar, né? Para um novo direcionamento, tomei posse, vamos dizer assim, no novo cargo, né? Fui efetivada no novo cargo. E por que eu coloco isso nessa lei? Por que eu coloco, tipo assim, né? Esse é o grande motivo dessa lei. Porque eu já tinha me preparado para outras vezes, né? Eu já estava mudando a minha mentalidade. Mas eu acredito que, como eu estava fazendo mais do que eu era paga para fazer, é como se o universo pensasse assim, ela não pode continuar naquele cargo, né? Ela tem que ser um cargo equivalente. O meu chefe mesmo me dizia que eu trabalhava como uma analista na época, mesmo não sendo, né? Que era muito injusto eu não estar como uma analista, sendo que eu fazia um trabalho além, né? Então, por isso mesmo que eu coloco que essa lei foi responsável por isso, né? Eu fui fazendo além disso fui trabalhando como se eu já fosse, né? Vivendo aquele princípio de como se eu já fosse uma analista, então eu estava trabalhando além do que eu era pago para fazer, estava fazendo como se fosse num outro cargo, e por conta disso eu finalmente fui chamada, fui promovida no ano passado, né? Já faz um ano isso. E isso me lembrou também da história de um colega de trabalho, que quem já trabalhou comigo na época vai saber quem é, né? Eu não vou falar o nome dele, porque eu nem pedi autorização. Mas ele era um colega, ele já era analista, e ele fazia muito além.
ele estudava, eu lembro dele levando uns livros de programação, de umas coisas assim, para poder ajudar o nosso trabalho, facilitar o trabalho dele que fosse, né? Mas ele fazia muito além. Ele criava umas coisas, uns programas no Excel, uns programas que ajudavam a gente muito no nosso serviço. Então, assim, ele já fazia muito além. Tanto que hoje ele está num dos melhores cargos técnicos, né, da empresa que a gente trabalha. E não é à toa, ele fez por merecer, né? Ele fez além e agora ele está num cargo equivalente ao que ele já fazia antes, né? Ao que ele já produzia além. Então, ciente dessa minha história, ciente dessa situação que eu contei para vocês, o autor ele conta dois motivos, né? Dois motivos principais pelos quais essa lei ela funciona, ela é verdadeira. O primeiro deles é o quê? A reputação. Ao fazer além do que você é pago para fazer, você vai criando uma reputação de alguém que se dedica bastante ao trabalho, alguém que faz além, alguém que é o melhor. E então, quando houver comparação de funcionários, que a gente sabe que não deveria existir, mas existe, né? Quando houver uma comparação, eles vão pensar, por que eu vou escolher fulano e não ciclano? Poxa, ele faz muito além do que ele é pago para fazer, ele se dedica muito mais, né? Ele trabalha além, ele tem o espírito mesmo de querer crescer junto com a empresa. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual ele fala que essa lei funciona. Você cria uma reputação muito boa. E o nome é quase tudo, né, gente? Na nossa vida, o nome é quase tudo. E o segundo motivo que ele cita é o quê? Você vai se tornando uma pessoa mais habilidosa, uma pessoa mais capacitada. Ao fazer além, você vai adquirindo novas habilidades, né? Você vai adquirindo novos conhecimentos que vão te ajudar em cargos posteriores, que vão te ajudar em outras situações. Então isso vai te fazendo também crescer, né? Isso também vai te tornando uma pessoa mais valiosa, vai te tornando você uma pessoa mais valorosa, né? Quem é que vai querer perder um funcionário que faz além, um funcionário que tem conhecimentos além daquilo que é necessário para o cargo, que consegue ter uma visão geral, vamos dizer assim, da empresa? Então, creio que você vai ser muito recompensado por isso, né? E o terceiro motivo, que não é o que o autor cita, né, vamos dizer assim, mas é um que eu conheci pelo Bruno, né, pela Elaine, por outros autores, que é o quê? Se o universo ele é nosso gerente, ele está anotando tudo. E quando nós fazemos além, quem está entrando em débito com a gente é o universo, né? A gente sabe que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, ao fazer além, você está deixando ali o universo em débito com você. Então você vai fazendo além, vai criando um débito com o universo, um débito com o universo, um débito que um dia vai ter que ser recompensado, né? E aí, então essa recompensa ela vem de qualquer forma. A grande questão que o autor cita ela não é imediata, né? Você tem que pensar que é como a plantação de uma semente. Né? Cada dia que você está fazendo ali um pouquinho a mais do que você é pago para fazer, é uma sementinha que você está plantando, é a rega que você está fazendo, é ali você podar um pouquinho a planta, até chegar o momento de você colher os frutos. Pode ser imediato? Ele fala até que pode, mas em geral não é. Né? É um processo que leva um pouquinho mais de tempo. Então, coloque em prática e observe, né? Esse processo agindo na sua vida. E aí, o que acontece? Aí você vai me falar, mas eu vou ser um idiota fazendo mais. Pra que eu vou fazer mais? A empresa já tem dinheiro e tudo. Mas é aí que eu volto e te lembro que seu gerente não é seu gerente. Seu gerente não é a empresa. Seu gerente é o universo. E o dinheiro, ele é uma energia, né? Nós trabalhamos, né? Nós damos o nosso tempo, nós damos a nossa energia em troca do dinheiro. E se você está fazendo a mais e não está recebendo, né? Vamos dizer assim, você está fazendo a mais e não está recebendo proporcional, essa energia está ali pendente para ser creditada para você. Aí você vai me dizer, mas eu vou ser uma idiota se eu fizer isso. Bom, essa é uma crença que você tem. E pensa comigo, se você fazendo isso, se você faz o seu trabalho e é recompensado, né, pelo que você faz, o que vai ter que vir para você? Só vai chegar algo para você se você fizer além.
né? Se você se preparar, se você estudar, se você se dedicar a alguma coisa para poder ter uma troca. O universo, ele é feito de trocas, né? Como eu já falei, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então a energia que você coloca ali, ela vai ter que vir de alguma forma. Se você está recebendo pelo que você está fazendo, você está quente com o universo. O universo não te deve nada, você não deve nada ao universo e acabou. Sua situação vai continuar a mesma. Mas eu garanto que se você quer mudar, você não quer que sua situação continue do jeito que tá, né? Você tem que fazer alguma coisa para poder chegar a essa sua promoção, para poder chegar isso que você tanto deseja, né? E é o que o autor, ele também cita que o que acontece? As pessoas bem-sucedidas, elas colocam esse princípio em prática sempre. O livro, ele é um pouco antigo, né? Ele é de 1926, então ele cita muito Henry Ford, que eram as personalidades da época, né, gente? Vamos lembrar que esse livro é bem antigo, 1920 e poucos, 1930. Então, eram as personalidades da época. Ele conta no livro dele que o Ford passou a pagar mais os seus funcionários, mais do que as outras empresas pagavam. Então, ele estava fazendo além. Como retorno, os funcionários faziam muito além do que o valor que eles recebiam. E assim, faziam um excelente serviço, até porque ninguém queria perder aquele serviço, né? Então ele cita essa grande personalidade que foi Henry Ford, né? Financeiramente falando, quanto à questão do sucesso, e coloca que ele também aplicou essa lei. Além de tudo, que nem eu falei, se você vai se sentir um idiota, se você vai se sentir usado, enganado, você não tem a mentalidade certa para o sucesso. Você ainda está numa mentalidade de escassez. Você está ainda numa mentalidade de querer que as coisas só venham para você, que você não tenha que fazer nada além. E o universo é feito de trocas, não é isso que acontece na nossa vida. Nada vai chegar instantaneamente para você sem que você também tenha se movimentado e feito algo. Então, coloque esse princípio em prática. Veja no seu serviço, no seu trabalho, ou até mesmo em outras situações que você pode fazer além do que é pago para fazer aquela atividade que ninguém quer fazer, né? Pensar em algo fora da caixinha que possa ajudar no seu trabalho, né? Fazer um curso que seja, que vá ajudar a desenvolver o seu trabalho ainda melhor, que você vai se tornar um pouco melhor no seu serviço, né? Sempre pensando qual é o foco, não pensar tanto no retorno. Pensar apenas que você está ali acumulando seus débitos, não ficar ansioso, né, também por receber esse retorno, né? Fazer apenas por fazer, por você saber que é o certo, por você saber que sua recompensa está lá na frente, né? É a mesma coisa, é como plantar uma semente, né? Tanto que ele fala que essa é a lei também, ele também coloca como lei dos retornos crescentes, porque quanto mais a gente vai colocando energia ali e fazendo, mais vai crescendo em potencial o nosso retorno, mais a gente pode receber em volta, né? Quanto mais tempo demorar o retorno, maior ele vai ser. Justamente por conta dessa lei dos retornos crescentes, né? Ele coloca o quê? Que plantar é essa lei. É a gente fazer ali, a gente coloca uma sementinha que vai nos dar muita abundância, né? Que vai nos dar uma árvore cheia de frutos, né? Justamente é o que acontece quando a gente faz um pouquinho além. A gente está plantando essa sementinha que no final a gente vai colher ali vários frutos, né? Que a gente não teria se a gente não tivesse feito a plantação, né? Então, faça, coloque, veja no seu serviço o que você pode fazer. Além disso, faça por vontade própria e sem comunicar a ninguém, né? Se você tá falando pro seu, se você chega lá e fala pro seu chefe que você vai fazer porque você quer no futuro uma recompensa, não vai funcionar, né? Então, faça por vontade própria, escolha uma atividade que você vai fazer e não comunique a ninguém, faça apenas porque você acredita, né? Faça apenas porque você sabe que é uma lei, porque você sabe que o universo tá ali vendo você fazendo, se dedicando. Então faça, né? Como diz a Shirley Lotto, seja cientista, né? Coloque em prática, teste, faça, mas não espere o retorno imediato, né? Faça apenas pelo prazer de testar, por
mesmo pela sua fé de querer esse retorno. Eu fiz sem esperar realmente que fosse chegar algo, né? Assim, claro, claro que eu fazia querendo a promoção, né? Mas eu não fiz com a intenção de ser promovida. Eu fiz com a intenção de que eu sabia que o universo estava me vigiando. E que algo além ia ter que vir dali. Seria uma promoção, poderia ser um outro cargo, uma outra situação. Eu receber um dinheiro de outro lugar, ou receber um benefício de alguma outra coisa. Poderia, né? Eu não sei qual vai ser o retorno que... Eu não sabia que retorno ia vir, eu não posso afirmar que vai ser esse retorno que vai vir pra você. E pra mim, no meu caso, foi a minha efetivação, foi a minha promoção na época, né? Então, teste, coloque em prática, veja, porque essa lei me ajudou. Eu tenho certeza que se eu não tivesse feito isso, talvez eu não estivesse aqui onde eu estou, né? Então, eu recomendo que você vá, que você faça, coloque em prática, teste, né? A gente nunca vai saber se a gente não testar. E eu te digo, é melhor a gente testar e ver que não deu resultado, ok, é a sua experiência, do que você depois ficar imaginando, poxa, e se eu tivesse feito, né? Que é um sentimento de remorso, né? Da gente ficar ali remoendo, e se eu tivesse feito? E se? E se? Esse é um sentimento terrível. Então faça, coloca em prática, garanto que não vai te custar muito. Você não precisa ficar no seu trabalho 1 hora a mais, não é isso que eu tô te pedindo. Não é isso que a lei sugere, né? Você fazer algo a mais. Se você consegue fazer além, dentro do seu próprio horário de trabalho, ok. Se não, ficar ali uns minutinhos que não vai ser compensado, vamos dizer assim. Porque se você vai receber pela hora, né? Hora extra, então você já vai ter sua recompensa. Isso não vai contar. Então faça além, faça em outro horário. Faça um curso em casa que você sabe que vai poder te ajudar, que você vai ter uma ideia nova, que vai poder te trazer uma ideia nova para você colocar em prática. Mas faça, teste, você não vai se arrepender.